23 dias de procura e o homem que pode ser o inimigo número 1 da polícia está na cadeia em São Paulo. Mas como poderia um jovem certinho e educado como o Ted Bundy tornar-se um psicopata, assassino a sangue frio? A mãe dele abusava fisicamente das crianças. Os alvos favoritos dela eram as sobrinhas de Anthony Sowell. Ela as deixava nuas, amarrava a um corrimão e então as chicoteava até sangrarem. Desde cedo ele associava sexo à violência. Como adulto, chicotear mulheres nuas foi exatamente o padrão que ele recriou. Um imóvel simples, sem portão, com acesso livre pela rua, se transformou em cenário de um crime difícil de acreditar. Lá dentro, um adolescente de 14 anos executou o pai, a mãe e o irmão de apenas 3 anos enquanto dormiam. Séries sobre serial killer se tornaram um fenômeno cultural da indústria audiovisual. Um grande fascínio pelas realidades humanas mais cruéis possíveis. Mas o que está por trás de tanta violência? O diagnóstico vai além da ficção, longe de holofotes e telas. Será que fatores socioambientais podem contribuir para que um indivíduo se torne violento? Ou há mais coisas por trás disso? O que você ainda não sabe sobre este assunto? Estima-se que 1 a 2% da população mundial possua transtorno de personalidade ligado à psicopatia. Todo psicopata possui transtorno de personalidade, mas nem todo indivíduo com transtorno de personalidade é um psicopata. O psiquiatra forense Douglas Pascoal, formado em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, nos explica essa diferença de diagnóstico. O que existe nos manuais de diagnóstico é o transtorno de personalidade antissocial. E a psicopatia, ela estaria, vamos dizer assim, dentro do transtorno de personalidade antissocial, né? Todo psicopata, ele tem transtorno de personalidade antissocial, mas nem todo indivíduo que tem o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, ele vai ter o diagnóstico de psicopatia. Psicopatia, vamos dizer que é um subgrupo dentro desse, ou vamos dizer assim, um quadro mais grave do transtorno de personalidade antissocial, que tem algumas características mais peculiares, principalmente relacionadas ao campo, né, afetivo, emocional, porque o indivíduo com psicopatia, ele, classicamente, a gente diz que ele não tem a sensibilidade empática, né, ou seja, ele tem uma frieza emocional, e isso é o cerne daquilo que diagnostica o psicopata. Diferente do transtorno de personalidade antissocial, onde o indivíduo, eventualmente, ele até traz algum tipo de empatia, embora com uma certa dificuldade em empatizar com o outro e com o sofrimento alheio, mas na psicopatia isso está manifesto de uma forma mais incisiva, muito mais forte, né? Então, essa frieza, esse distanciamento emocional e essa ausência de empatia com o sofrimento alheio. O diagnóstico de psicopatia não é simples. Os sintomas apresentados por uma pessoa podem ser intensificados devido a fatores socioambientais, o que dificulta o diagnóstico, já que ele pode ser confundido com outros transtornos de personalidade. Até que ponto o ambiente pode influenciar o comportamento de um indivíduo perante a sociedade? Você já se perguntou? O indivíduo nasce psicopata ou você acha que ele pode escolher se tornar um? Eu acho que ela se torna psicopata. Eu acho que em virtude do meio onde ela vive, alguma coisa assim. Eu acho que ninguém nasce com um problema. A não ser um autista ou um outro tipo de doença, mas eu acredito que essa psicológica, eu acho que é meio. É o ambiente. Na minha opinião, a pessoa nasce por conta que, assim, a pessoa não pode se tornar psicopata no meio do nada. A não ser se a pessoa, às vezes, tem convivência com outras pessoas assim e acaba se tornando assim, no meu ponto de vista. Ou isso já vem também ao nascer, que
dependendo, os pais também são. Não, eu acho que uma pessoa se torna psicopata a partir do momento que ela começa a tomar algumas decisões na vida dela. Por exemplo, quando ela fica fixada em uma pessoa e ela só quer saber daquela pessoa e pode acabar acontecendo coisas ruins com essa pessoa. E a partir daí, essa pessoa ela vai se tornando um psicopata que pode resultar em coisas horríveis no futuro. Segundo o artigo 227 da Constituição Federal e o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever de toda a sociedade proteger as crianças e adolescentes. Um ambiente violento não pode por si só definir o comportamento de um indivíduo, mas toda a sociedade perde quando uma criança tem seus direitos violados. Você acredita que uma criança exposta a um ambiente de violência em sua infância pode se tornar um adulto violento? Bem, a violência na infância ela é um evento traumático e esse trauma ele pode desenvolver uma série de comportamentos adaptativos e de reação dessa criança, e às vezes esse comportamento não é o melhor para que ela tenha uma vida funcional na vida adulta. Então ela pode desenvolver comportamentos que sejam até mesmo nocivos para ela, e essa criança, ela vai depender de um tratamento e de uma abordagem para que ela possa superar esses eventos traumáticos que ela viveu durante a infância. Lógico que esses eventos não são uma condenação e que ela vai viver com essa marca para sempre, mas ele vai exigir cuidados. Eu acredito que uma criança que sofreu abusos na infância pode trazer muitas consequências para a vida adulta, principalmente na parte neurológica dela. Uma criança, né, que sofre um tipo de abuso, a tendência dela é replicar, né, quando ela ficar mais velha, enfim, com outras crianças talvez ou com aqueles ao redor, porque foi aquilo que ela aprendeu. Então, eu acredito que, de certa forma, essa criança ela fica fragilizada, né? Seja abuso sexual, seja violência, enfim, acaba atrapalhando um pouco a criação dele. Eu acho que a criança que sofreu violência na infância, ela cresce e ela tem uma tendência a achar que violência pode ser uma demonstração de afeto. Eu acho que isso é perigoso, porque ela pode achar a violência como algo certo, algo a se fazer, ou eu acho que também tem o outro lado da pessoa crescer abominando qualquer tipo de violência, mesmo às vezes se for necessário. Às vezes a pessoa pode apanhar, mas não pode aprender a revidar e tal. Eu acho que pode acontecer isso. Entrevistei uma professora da educação infantil que, por motivos de segurança, não pode ter sua identidade revelada. Vamos chamar ela de Carol. Carol destaca como ela observa o comportamento de crianças expostas à violência dentro da sala de aula. Por ser um lugar onde tem muita criança, muita gente que passa por essa vulnerabilidade social, acaba que a gente convive muito com muitas histórias diversas, assim, histórias de várias crianças que sofreram violência. E aí nós temos alguns casos que são comuns, né? E temos os casos que são mais isolados. Os casos que são mais isolados são crianças que em casa elas não têm suporte nenhum. São crianças que em casa o pai e a mãe são pessoas que as excluem, que as maltratam, que as rejeitam. E sofrem também a violência física, a violência verbal diretamente, né? Então, a gente acaba percebendo que o comportamento dessas crianças, deste caso isolado, são crianças que são mais nervosas, são crianças que são mais estressadas, e são crianças também que têm reações maiores, assim, ao extremo sobre qualquer coisa que acontece, assim. Então, se a gente chama a atenção dela, a reação dela vai ser uma reação mais exorbitante, assim, vai ser uma reação maior, vai ser uma reação mais grave do que das outras crianças, por exemplo. Então, temos crianças lá que, se a gente chamar a atenção, ela olha pra gente e fala: tô nem aí, você não pode fazer isso, quem é você pra chamar minha atenção? E tem crianças que a gente chama a atenção e aí, pra se vingar, ela faz alguma coisa, assim, por exemplo, ela defeca em cima do vaso, por exemplo. Ela defeca e passa na parede. Ela belisca um colega e se faz de sonsa, assim, sabe? Não fui eu, não fiz isso, tá inventando. E aí tem criança também que faz tudo isso e age com as outras crianças como uma mãe, por exemplo. É uma criança que dá ordem, que gosta de dar ordem. A gente
percebe que é uma criança que em casa ela não tem uma figura materna, por exemplo. Então são casos isolados e são casos específicos. Visitei o Instituto Caia, que atende crianças e adolescentes vítimas de abuso, para entender o impacto de uma violência na infância e as consequências na vida adulta. Você já se perguntou qual é a responsabilidade da sociedade perante a vida de uma criança? A princípio, é preciso pensar que o sujeito criança e o sujeito adolescente, eles são sujeitos em formação, né? Então, assim, a sociedade como um todo, ela é responsável pela proteção, né? Pela prevenção, pela promoção do bem-estar físico, psíquico e social. Então, todos nós, enquanto sociedade, devemos colaborar juntos para esse bem-estar físico, psíquico e social dessa criança. Quando algum membro da sociedade ele perde a noção desse tipo de princípio e essa criança entra num estado de vulnerabilidade, ela tem seus direitos básicos violados, ela vai ser encaminhada para uma instituição como o CAIA. O ideal seria que o CAIA não existisse. O ideal seria que a nossa sociedade estivesse pronta para cuidar das suas crianças sem essa intervenção. Essa não é uma realidade que nós temos hoje na prática. A sociedade precisa reaprender que são sujeitos em desenvolvimento. Um crescente estágio social em que as pessoas começam a não mais enxergar a criança e o adolescente como um sujeito em formação. Muitas das vezes, aquele comportamento é tido como esse menino é mau caráter, esse menino tem um problema de comportamento, isso é manha, ela é culpada porque ela andava de shortinho perto do tio que fez mal, perto do padrasto. A realidade é que a sociedade cada vez mais tem olhado a criança com um olhar muito negativo. A gente tem estado muito preocupado, além de ser presidente aqui, eu hoje componho a mesa do Conselho de Direito da Criança e Adolescente, né? E a gente vê assim, que o Estatuto da Criança e Adolescente muitas vezes é rasgado na sociedade. Assim, olhar o sujeito em desenvolvimento, com todas as suas necessidades. De novo, estou repetindo muito essa palavra porque ela é importante. Promoção, proteção e prevenção daquilo que pode ser um dano histórico na vida dessa criança. Né? A sociedade tem um olhar muito equivocado, né? Tem tido uma postura muito equivocada e cada vez mais a gente vê os adultos não enxergando a criança como um sujeito diferente. Mas, de um modo geral, sim, né? Não toda criança ou todo adolescente que tenha comportamentos impulsivos, que se irrite, que eventualmente entre em conflito com normas, regras, você pode, né, achar que ele vai desenvolver um transtorno de personalidade social ou mesmo uma psicopatia na idade adulta, porque ele está em neurodesenvolvimento. Então, muitas crianças, em função do próprio convívio social e processo de educação, ele vai ter arrefecido essas características e vai chegar na idade adulta com aprendizado, né? Ele vai aprender e vai se relacionar de uma forma mais saudável com o mundo sem ter esse tipo de transtorno. Abordar o comportamento infantil é muito mais complexo e desafiador do que podemos imaginar. Os estigmas existentes sobre o assunto podem nos fazer acreditar que há uma resposta exata sobre o comportamento. Mas a verdade é que não há exatidão quando se trata de comportamento humano. Não é todo indivíduo que passa por situações violentas e traumáticas que vai desenvolver um transtorno de personalidade desse tipo. Inclusive, existem outros transtornos de personalidade que também estão relacionados com traumas de infância, etc., inclusive complexos neuróticos, né? Processos neuróticos da vida normal de um adulto. Não necessariamente, mas é comum que indivíduos que reproduzam, né, comportamentos criminais, conflitos com a lei, ou seja, tenham um modus operandi de vida, né, um modus operandi de comportamento violento, ele tem um histórico de ter submetido a situações violentas e traumáticas também na infância e adolescência. A violência contra a criança gera várias opiniões divergentes no meio popular. Mas será que podemos afirmar que toda criança na sua vida irá corresponder com violência na vida adulta devido a um trauma?
A psicopatia não pode ser definida apenas por traços violentos. Então, de modo geral, o diagnóstico só é dado desses transtornos, né, a partir da idade adulta mesmo, né? Antes da idade adulta, o cérebro ainda está em neurodesenvolvimento, então a gente não pode dizer que o indivíduo ele tem um transtorno de personalidade, um adolescente tem um transtorno de personalidade antissocial, por exemplo. Isso só depois de adulto. Mas, de um modo geral, inclusive isso está presente, vamos dizer assim, nos critérios diagnósticos, né, da psicopatia, o lastro de comportamentos agressivos, irritados, impulsivos, eles são lastreados na infância e adolescência. Então, nesse indivíduo, de um modo geral, você já consegue perceber, desde a infância precoce, comportamentos violentos, comportamentos não empáticos, comportamentos eventualmente manipulativos, manipuladores, né? Isso vai se desenvolvendo e escalonando ao longo da idade, né, até chegar na idade adulta. O que também não significa que necessariamente um indivíduo com transtorno de personalidade social ou psicopatia é um criminoso. Ele pode se relacionar com o mundo, não necessariamente conflitando com a lei, né, mas fazendo pequenas atitudes e comportamentos manipuladores e que, enfim, afetam, né, a quem convive com ele. Um ambiente violento na infância pode reforçar o comportamento de um indivíduo que possui o transtorno da psicopatia. Não é algo decretante, mas é um fator condicionante. Talvez você possa estar se questionando o porquê de um indivíduo na vida adulta acarretar problemas para outras pessoas, mesmo tendo uma infância sem violência e bem orientada pela família. Acontece que a psicopatia não pode ser definida apenas por fatores socioambientais. A psicopatia é um transtorno. Na vida adulta, o indivíduo adquire livre consciência do que é certo e errado. Ele faz suas próprias escolhas. O psicopata ele transita na sociedade como ele bem quer, né? Ele manipula os lugares por onde ele passa, ele adota comportamentos agressivos, violentos, eventualmente, comportamentos, vamos dizer assim, subreptícios, né, para se beneficiar em função de um narcisismo que é estrutural da personalidade, mas ele não vai ser submetido a nenhum tipo de tratamento, não há perspectiva de melhora. Mesmo compreendendo que a psicopatia é um transtorno complexo, a cultura e a mídia frequentemente reforçam estereótipos de extrema violência, fazendo-nos pensar que estamos distante desse fenômeno. Mas a realidade é muito mais diversa e silenciosa. É justamente essa diferença entre o que imaginamos e o que realmente ocorre que precisamos entender, para esclarecer a psicopatia. O comportamento humano é muito mais complexo do que a ficção pode nos mostrar. Escolhas, indícios, predisposições. Simplificar e generalizar um assunto tão complexo não nos aproxima da realidade, apenas do medo e da desinformação.